Fala galera do canal, vamos começando aqui mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa terça-feira, 16 de março de 2021, teremos 7 palpites. Vamos começar bem cedinho na Coreia do Sul, vamos terminar na Liga dos Campeões com Real e City. Mas antes da gente começar, já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo no canal e vamos ajudar o canal a crescer, galera. Vamos, sem muita conversinha, vamos ao primeiro jogo do dia. Jeonbuk e Daegu, jogo válido pela primeira divisão da Coreia do Sul. Aqui, como eu falei no último vídeo sobre essa equipe, ela e junto com o Ulsan são os dois papa-títulos, são os dois times muito fortes nessa competição. Vai enfrentar o Daegu, que está ali em 10º colocado, em 4 jogos, fez apenas 2 pontos. O Jeonbuk vem de 3 vitórias e 1 empate nesse começo de competição, e o Daegu teve 2 derrotas e 2 empates. Aqui, galera, não tem muito o que fazer, porque a gente tem o Jeonbuk jogando em casa, precisa ganhar para continuar ali junto do Ulsan nessa caça ao título. A equipe do Jeonbuk, quando joga em casa, é muito forte, tanto que nessa competição, quando ela jogou em casa, foi 2 vitórias nos seus 2 jogos disputados, enquanto o Daegu apenas jogou um jogo fora e teve a sua derrota. Um dos jogos foi fora de casa. E sem falar que quando o Jeonbuk enfrenta o Daegu dentro de casa, a tendência é que seja a vitória dos mandantes. Mas para esse jogo, galera, além de ter essa perspectiva de vitória do time mandante, o nosso palpite para esse jogo vai ser o mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,30, mas ali com 1,50 eu acredito que a odd vai estar muito boa, porque eu prevejo assim, um jogo um pouco travado no começo, porque a equipe do Daegu deve se retrair, deve segurar um pouco o Jeonbuk, deve dar para essa odd chegar nesse valor. Mas o palpite de Jeonbuk vence é de extremo valor. A odd está na casa de 1,60, chegando ali nesse valor. Mas o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 1.5 gols, porque a gente tem uma equipe muito forte ofensivamente jogando em casa contra uma equipe que não vem tão bem na competição. Então eu acredito que essa possibilidade de 2 gols seja bem possível, até mais se o Daegu surpreender e fazer o seu golzinho, até porque o Jeonbuk tá tomando alguns gols bobos. Então, por isso, esse é o nosso palpite para mais de 1.5 gols no jogo, na odd de 1,50 no ao vivo. Mas o palpite de Jeonbuk vence também é extremamente valioso para esse jogo. Esperamos que não dê zebra, esperamos que o nosso 2 gols venha, mas o nosso palpite vai ser mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,30, com a ressalva de Jeonbuk para vencer ser de muito valor também. Passando agora para o Ulsan e Jeju, outro time, igual eu falei para vocês, muito forte nessa competição, vai pegar o Jeju, que ainda não perdeu, apesar de ter tido 3 empates e 1 vitória, conseguiu segurar o Jeonbuk em seus domínios. Já o Ulsan foram 3 vitórias e 1 empate, e acabou empatando com o Pohang no último jogo, mas é uma equipe muito forte nessa competição. São 2 equipes que nesse começo de campeonato vem bem. O Ulsan já tem a característica de ser uma forte equipe. O Jeju vem de uma segunda divisão, então ainda começa meio retraído, vai somando seus pontos com o objetivo de se manter na primeira divisão. Mas aqui, galera, também não tem outra saída senão a vitória do Ulsan, porque é um time muito mais qualificado, é um time muito mais técnico, é um time muito melhor e que vai jogar em casa. Jogando em casa, essas equipes têm a tendência de fazer o dever de casa. Então, por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser handicap asiático 0 e menos 0.5, odd na casa de 1,61, porque futebol é futebol. O Santa jogando em casa contra a equipe em começo de campeonato que vem bem, apesar de ter uma superioridade técnica, a gente nunca pode menosprezar um time que começou bem na competição. Então, como uma forma de defesa, em caso de empate, a gente perde apenas metade da stake. Por isso, o nosso palpite para esse jogo, handicap asiático 0 e menos 0.5 no Ulsan, odd na casa de 1,61, porque a gente espera uma vitória do time mandante, mas com uma certa dificuldade, já que o time visitante começou bem a temporada. Mas esse é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Al Dafra e Al Wahda,
Jogo válido pelo Campeonato dos Emirados Árabes. Aqui a gente tem duas equipes ali, mais ou menos meio de tabela, meio baixo de tabela. O Al-Ahly um pouco melhor na competição, mas vai jogar fora de casa nesse jogo. São duas equipes que os seus jogos refletem a sua posição na tabela, né? Tanto que o Al-Dafra vem de 2 derrotas nos seus jogos e o Al-Ahly vem de 3 jogos sem vencer. Mas galera, são duas equipes jogando uma competição extremamente over, que sai muitos gols nesse campeonato. Tanto que os últimos 5 jogos do Al-Dafra, nos últimos 5, 4 teve mais de 2.5 gols. E no caso do Al-Ahly, os últimos 5 sempre teve mais de 2.5 gols. Então, tendo um campeonato que tem uma tendência para sair muitos gols, duas equipes que não vêm tão bem na competição, duas equipes que vêm marcando, mas também vêm sofrendo muitos gols. E quando se enfrenta, essa perspectiva também é muito grande. Aqui, galera, não tem outra alternativa senão mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,60, porque eu vejo um jogo de duas equipes teoricamente um pouco mais equilibradas, que precisam do resultado e que vão jogar bola. Então, como são duas equipes não muito boas defensivamente e que dão muitos espaços, eu acredito que a possibilidade de gols aqui é muito grande, até porque é um campeonato que tem essa tendência. E, além disso, por ser duas equipes tecnicamente parecidas, que não tem muitas qualidades técnicas defensivas, o ambas marcam aqui também se torna muito possível, tanto que nos últimos jogos essa perspectiva sempre se concretizou nos jogos do Al-Dafra e nos jogos do Al-Ahly apenas em 2, os últimos 5 não teve ambas, mas o mercado de ambas, para quem gosta, a odd está na casa de 1,60, também tem muito valor, mas o nosso palpite para esse jogo é mais de 2.5 gols, porque a odd está na casa de 1,60, porque eu acredito num jogo com muitos gols, com a tendência de um jogo bem aberto para essa partida. Passando agora para Venezia e Lecce, jogo válido pela segunda divisão italiana. Aqui a gente tem duas equipes muito bem na competição, né? Venezia no último jogo deixou escapar, ali estava com 1 a mais contra o Ascoli, tomou um gol no finalzinho. E o Lecce tá ali na 4ª posição, uma equipe muito boa, duas equipes que quando enfrentam outras equipes que não estão na parte de cima da tabela, é o jogo inteiro em cima, pressionando, é o jogo inteiro amassando o adversário. Por isso, para esse jogo, a gente espera a possibilidade de ao menos 2 gols no jogo. Por isso, nosso palpite vai ser mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,35, mas aquele mesmo esquema. Vamos pegar no ao vivo na casa de 1,50, porque eu vejo duas equipes muito boas que estão brigando forte para subir a primeira divisão italiana. E como são duas equipes que precisam do resultado, são duas equipes que vão para um confronto direto, eu acho que a possibilidade de gols aqui é bem possível, pois a gente tem um Venezia que nos seus últimos 5 jogos, 4 teve essa possibilidade de 2 gols ou mais, e a mesma coisa acontecendo para o Lecce, dos últimos 5, 4 teve essa possibilidade de 2 gols ou mais, e quando se enfrentam nos últimos 5 jogos, essa possibilidade também se concretizou. Por isso, tendo duas equipes muito fortes que vão buscar o resultado, Venezia principalmente por jogar dentro de casa, eu acho que espaços para ambos os lados podem surgir. Por isso, eu espero gols para esse jogo, por ser duas equipes muito boas. Então, o nosso palpite é mais de 1.5 gols. Odd na casa de 1,50 no ao vivo. Mas ressaltando que o ambas marcam, para quem gosta, também eu vejo muito valor, pois a odd está na casa de 1,80, uma vez que nos últimos 5 jogos dessas equipes sempre houve ambas marcas, porque é aquilo que eu disse, são duas equipes muito boas que devem atacar, mas também devem dar espaços, porque o resultado positivo é importantíssimo para as duas. Então, cada uma que marcar um gol primeiro, a outra vai ser obrigada a sair, fazer o seu, dar mais espaço. Então, a possibilidade de gols para esse jogo é muito grande, por isso nosso palpite mais de 1.5 gols no odd 1,50 no ao vivo, mas o ambas também fica aquela ressalva. Passando agora para Empoli e Pordenone. Aqui a gente tem o líder da competição da segunda divisão contra o 13º colocado. A equipe do Empoli não perde há bastante jogos. Os seus últimos 5 jogos foram 2 vitórias e 3 empates. Apesar de estar vindo de muitos empates, a equipe continuou no topo na tabela e vai enfrentar uma equipe que não vence há 5 jogos, vem de 3 derrotas e 2 empates. Sem falar que o Empoli, quando joga dentro de casa, é uma equipe muito forte. Apesar de ter a 4ª melhor campanha, ainda não perdeu quando joga nos seus domínios. E o time visitante tem apenas a
10ª campanha quando joga fora de casa. Aqui, galera, não tem outra alternativa para esse jogo, senão a gente tentar buscar essa vitória do Empoli, que foi o que eu te falei que vinha de muitos empates, né? Principalmente os 3 últimos jogos dentro de casa de empate, mas os 3 últimos jogos do Pordenone também não foram muito bons, foram 3 derrotas, por isso eu acredito na vitória do time mandante, mas como uma forma de ressalva, o nosso palpite para esse jogo vai ser um handicap asiático 0 e menos 0.5, odds na casa de 1,50, porque eu espero uma vitória da equipe do Empoli, mas o Pordenone não é time bobo, deve jogar ali retraído, fechadinho. O Empoli deve encontrar dificuldades e em caso de empate a gente perde apenas metade da stake. Mas a vitória do Empoli aqui é muito possível, por isso esse é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para a Champions League, Manchester City e Mönchengladbach. Aqui tem o jogo da volta após o 2-0 do City, jogando na Hungria. Aqui, galera, não tem outras alternativas senão o mercado de gol ou a vitória do City, mas no mercado de gols as odds estão muito esmagadas, porque jogo do City é tendência de muitos gols, então o mercado já começa com as odds muito baixas, mas em contrapartida o mercado da vitória do City, apesar de também estar muito esmagada, eu acredito que o handicap asiático menos 1, a odd está na casa de 1,40 nesse momento, tem um pouco de valor para esse pré-live, mas quem quiser esperar para pegar ali na odd de 1,50 com 10, 15 minutos de jogo, também vejo muito valor, porque eu acredito que o City deva vencer de novo essa partida, porque o Mönchengladbach tem que se lançar para cima, tem que dar espaço para o City se quer classificar, mas o City é aquele jeitão dele, vai pressionar o adversário ali, vai encurralar para buscar a vitória, já concretizar a classificação, por isso eu acredito que o City deve vencer com uma boa margem de gols, se possível, se o Mönchengladbach sair para o jogo, né, claro. Mas como as odds estão muito esmagadas, tanto no mercado de gols como na vitória, um back seco ali no City, o nosso palpite para esse jogo é um handicap asiático menos 1 para o City, porque eu acredito que o City deve ter muito espaço nesse jogo, pode fazer um 2-0 ali facilmente e o nosso palpite ser o vencedor. Por isso, handicap asiático menos 1 no City, a odd está na casa de 1,40, acredito que 1,50 já seja um odd de muito valor para esse jogo, pois o City tem muitas chances de fazer mais uma vitória contra o time alemão. E passando para Real Madrid e Atalanta, jogo de volta também, primeiro jogo, Real Madrid venceu de 1-0, aqui a Atalanta vai precisar sair para o jogo e o Real Madrid deve encontrar seus espaços, mas o Real Madrid é aquele negócio, não vem desempenhando boas partidas, vem ganhando, vem fazendo seus pontos, mas não é uma equipe que vem marcando muitos gols. Aqui, galera, na minha visão seria uma tendência de jogo para gols, mas como o Real Madrid não vem desempenhando um bom futebol, já tem o resultado embaixo do braço, acredito que a Atalanta deva ser um pouquinho mais incisiva no jogo, pode até ficar mais com a bola, o Real Madrid deve aproveitar os espaços que a equipe italiana deve deixar, mas a Atalanta, quando enfrenta uma equipe mais qualificada, não tem aquela dinâmica toda, não é uma equipe que marca muitos gols, tanto contra a Inter, apesar de ter jogado muito melhor em boa parte do jogo, acabou perdendo de 1-0, quando pegou o Real Madrid, que teve aquela expulsão injusta no primeiro tempo, também não conseguiu desempenhar um bom futebol. Então, para isso, galera, o nosso palpite para esse jogo vai ser menos de 3,5 gols. A odd está na casa de 1,50, porque eu acredito num jogo um pouco mais truncado, apesar da Atalanta precisar sair para o jogo, mas também não pode se expor muito, porque se toma um gol já fica muito complicado a classificação. Então, eu acredito que o Real Madrid não deve se lançar tanto, deve mais aproveitar os espaços da Atalanta, e a Atalanta não pode abrir tanto, porque 1-0 para ela já basta para levar para prorrogação. Então eu acredito que deve ser um jogo mais travado, mais truncado, por isso o nosso palpite de menos 3,5 gols, odd na casa de 1,50 para Real Madrid e Atalanta. Então, galera, esses foram os nossos palpites para hoje. Espero que tenham gostado. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui no comentário o que vocês vêm achando, os seus palpites. Espero ter ajudado todos. Pegue seus greens e valeu, galera. Foi isso e até a próxima. Valeu!